Olá, meu nome é Cleiton Melo, eu sou enfermeiro, professor universitário e eu fui convidado hoje para falar aqui no canal 4 Minutos pela Vida de um tema chamado de comunicação efetiva e a utilização de uma das ferramentas de comunicação chamada ferramenta SBAR, né? E nós vamos fazer aqui a aplicabilidade de um estudo de caso no atendimento no suporte básico de vida. O SBAR, na verdade, ele é uma ferramenta que ela pode ser implementada na tua unidade e não necessariamente o SBAR ele precisa de ser implementado numa forma de impresso. O SBAR, na verdade, ele pode ser implementado sim numa forma de impresso, mas o mais importante é que seja criado um modelo mental. Um modelo mental para comunicação no dia a dia, para passagem de caso, passagem de plantão, estruturação de anotação em prontuário e principalmente formulação de como estruturar uma fala e falar aquilo que te preocupa, principalmente em relação à preocupação clínica de um paciente e as recomendações que você tem. Então, vamos lá. O SBAR, na verdade, é uma técnica então de briefing, que ele fala de um resumo focado na situação e ele é utilizado para pacientes então individuais ou unidades. Ele padroniza aquilo que é importante, ou seja, fale de forma estruturada primeiro aquilo que importa e você vai finalizar com recomendações importantes. O S é de situação. O B é de background, que é o passado, o contexto do paciente, o histórico dele de atendimento. O A de assessment, que é, na verdade, a avaliação, o que te preocupa. E o R de recommendation, que é, na verdade, a recomendação que você tem para aquele contexto, para aquela situação que foi gerada. No Brasil, nós temos em muitos serviços impressos ou até rotinas em que o I ele foi incorporado como uma letra prévia ao S, criando aí a ideia do I de identificação do paciente, até também como uma meta de segurança, com uma identificação, seja do profissional, do paciente, na comunicação que será estabelecida. Então, o SBAR ele é um método estruturado e o mais importante, que ele cria um método de modelo mental, de estruturação e que você fale sim aquilo que é mais importante e que você crie um raciocínio crítico de comunicação entre os profissionais. Aqui eu apresento para vocês um modelo de SBAR que tem aí uma proposta do IHI, né, da origem inicial do instrumento. Isso vem aí principalmente de ambiente militar, que isso foi utilizado, né, em campo de guerra, principalmente para uma comunicação clara entre oficiais, né, de operacionalização entre o que era importante falar, recomendar e tomar estratégias específicas. Isso veio sendo utilizado muito na aviação e nós estamos incorporando muito isso também já há alguns anos na área de saúde. Vamos observar. O I de identificação do profissional, nome e função, né? Nome, idade, leito, data de admissão. O S é de situação. Não confunda situação com diagnóstico, tá? Porque o paciente ele pode ter um diagnóstico até de uma doença de base, mas situação que motivou o atendimento ou que motivou a comunicação naquele momento. Um paciente, por exemplo, ele pode ter diabetes e hipertensão, mas hoje ele está naquela instituição porque ele teve uma parada cardiorrespiratória em domicílio, foi atendido, teve o suporte básico de vida feito pelo Corpo de Bombeiros, foi reanimado, atendido por uma unidade de suporte básico e posteriormente uma unidade de suporte avançado de vida e veio trazido para essa instituição. O B do background é o contexto, é o passado. Isso aqui numa passagem de caso, uma passagem de plantão, uma transferência, isso pode muito bem ser anotado, registrado. E não necessariamente você precisa de delongar ou explorar tanto essas informações numa comunicação rápida. Aqui entram informações que é a síntese da história clínica, dados relevantes de anamnese, exame clínico, exames complementares, por exemplo, um ecocardiograma passado, uma tomografia, exames laboratoriais, cirurgias passadas, um contexto que o paciente tenha de saúde que possa servir de uma análise do contexto de saúde como um todo. O A de avaliação ele é fundamental, porque ele significa o que mudou. Aí que está o importante.
É uma lista de problemas. O que mudou hoje? O que te preocupa? Porque é o A que você vai fazer a tua lista de problemas, o que você viu na evolução deste caso, e o que mudou, o que te chamou a atenção, e que justamente a partir dessa lista de problema vai gerar aqui no R as suas recomendações. Este é um grande problema hoje da comunicação entre os profissionais, que muitos profissionais nessa comunicação entre troca de informação de pacientes, eles simplesmente informam aquilo que aconteceu, ou história passada, história pregressa, e não são assertivos em colocar aquilo que preocupa e aquilo que realmente eles recomendam. Então, vamos dar um exemplo aqui bem prático de um paciente, por exemplo, que foi atendido na emergência, trazido pelo atendimento pré-hospitalar. Ele foi estabilizado e nós conseguimos uma vaga na UTI. Ele está agora com cuidados pós-PCR e vai ser transferido para a unidade de terapia intensiva. O médico da unidade de emergência faz contato com o médico da unidade de terapia intensiva por telefone para passar o caso. E ele, no caso, vai utilizar o método SBAR. Vamos lá, então. O I. Ele se identifica enquanto profissional e procura saber quem é o outro profissional que está no telefone para ele prestar a informação. Ele vai identificar o paciente com os dados de nome, idade, o leito que ele está nessa unidade e até procurar saber qual que é o local de destino, o leito, a unidade que esse paciente é transferido. A situação é, por que esse paciente está ali? No caso esse paciente veio do domicílio trazido por uma equipe de pré-hospitalar em decorrência de uma PCR. É relato de atendimento de uma PCR presenciada pela família e com atendimento pelo SAMU por 25 minutos. Um ritmo de fibrilação ventricular, com desfibrilação, com relato de 3 choques de desfibrilação, com uso de amiodarona e adrenalina. Há doses detalhadas sobre isso também no prontuário. A situação, então, é um paciente em pós-PCR atendido hoje aqui nessa emergência, trazido do domicílio. Este é o contexto deste paciente. Como passado, contexto, é um paciente que a família relata que ele é diabético, ele é hipertenso, ele é um paciente que fazia um uso irregular das medicações e teve um passado até anterior também, há 3 anos, de internação de um hospital na região metropolitana em decorrência de um acidente vascular encefálico com uma sequela permanecendo com uma hemiparesia à esquerda, tá? E não há relato de alergias medicamentosas ou alimentares. Na avaliação, o que ele passa de avaliação? Durante esse plantão, esse paciente, na verdade, ele evoluiu com uma piora de sensório importante. Esse paciente já veio trazido pelo pré-hospitalar com rebaixamento importante de Glasgow, foi procedida a intubação endotraqueal. Esse paciente tinha uma instabilidade hemodinâmica, ele foi intubado. E o que preocupa no momento, o que chamou a atenção? Ele vem permanecendo com uma instabilidade hemodinâmica, ele vem, na verdade, necessitando do uso de norepinefrina, e eles, inclusive, suspeitam que ele possa ter tido algum quadro aspirativo também, que eles ainda vão investigar com exames complementares. O que fica de recomendação para esse paciente é que aguarda-se aí uma nova revisão laboratorial. Esse paciente precisa de um acompanhamento hemodinâmico rigoroso e a família desse paciente ainda aguarda notícia, que desde a admissão desse paciente a família ainda não conseguiu ser abordada, porque uma das familiares presentes desse paciente, ao chegar, teve que se dirigir ao domicílio para buscar a sua mãe. Então, a pendência ainda de comunicação sobre a família, principalmente sobre a gravidade desse paciente e para a obtenção de demais informações. Tá ok? Então, a gente precisa dessa transferência o mais rapidamente possível, até porque a emergência, no momento, ela está superlotada e a gente precisa também de dar fluxo na unidade. Então, a gente pode observar que essa informação ela teve início, meio e fim, deixando claro aspectos importantes, preocupações, recomendações. Não somente em relação a aspectos clínicos do paciente, mas também até aspectos gerenciais de fluxo e de preocupação em relação à própria dinâmica da tua unidade também. Então, este aqui é só um exemplo, né? Eu posso
discutir com vocês. Eu tenho experiência aqui de treinamento em instituições que nós implementamos SBAR em forma de card para criar modelo mental, que o funcionário carrega isso junto com o crachá funcional, porque mesmo que você, numa passagem de plantão, numa admissão de emergência, você não tenha como incorporar isso num documento, numa documentação formal de passagem de plantão, você passa isso verbalmente, documenta posteriormente, mas o mais importante é transferir essa informação de forma clara, para que o profissional tenha condição de se apropriar dessas informações e, o mais importante, dar continuidade aos cuidados desse paciente, chamando atenção para aquilo que é importante, tá? Para que ele possa priorizar aquilo que é realmente relevante. Agradeço a atenção de vocês e espero, num próximo momento, trabalhar sobre outras estratégias de comunicação. Muito obrigado e até mais. Um abraço.